Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, as autoridades dos judeus começaram a discutir entre si: como pode esse homem dar-nos a sua carne para comer? Jesus respondeu: eu garanto a vocês, se vocês não comem da carne do Filho do Homem e não bebem do sangue, não terão a vida em vocês. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem come minha carne e bebe o meu sangue, vive em mim e eu vivo nele. E como o Pai que me enviou eu vivo pelo Pai, assim aquele que receber-me como alimento viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como o pão que os pais de vocês comeram e depois morreram. Quem come deste pão viverá para sempre. Jesus disse essas coisas quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, bom dia. Bom, neste momento são 11 horas, né? Eu vou atrasar um pouquinho na postagem do vídeo. Bom, dando sequência ao Evangelho de ontem, aliás, o Evangelho dessa semana é uma longa sequência, né? Para quem não se lembra, a gente começou lá atrás, quando a multidão tinha ficado para o outro lado do mar, lá no versículo 22 de João, e nós já estamos no 52, né? No 59. Já estamos no 59. Então, a todos que procuram Jesus, isso é uma coisa incrível, que todos têm o mesmo pensamento. A todos que procuram Jesus, tentam saciar-se com a vida eterna. Tentam saciar-se daquilo, né? Tentar tirar a sua fome e sede de Jesus. E esse ponto é um ponto que os católicos têm. Por quê? Saciar-se de Jesus é uma coisa que nós fazemos cotidianamente. Você quer que eu te dou um exemplo? Quando a gente está passando por um apuro que a gente grita, meu Deus, me ajuda. Ou quando a gente está rezando o terço, você está pedindo para que Jesus sacie você. Por que eu digo isso? E eu garanto a vocês, estava dizendo isso no versículo 53. Eu garanto a vocês, se vocês não comem da carne do Filho do Homem e não bebem do sangue do Filho do Homem, não terá vida em vocês. Quem come da minha carne e bebe do meu sangue terá a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Aí do 54 para o 55. Porque minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. 56. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue vive em mim, e eu vivo nele. 57. Como o Pai que me enviou, eu vivo pelo Pai, assim aquele que me receber como alimento viverá em mim. Aquele que recebe Jesus como alimento, ou seja, aquele que clama para que Jesus entre no seu coração, vive com Jesus. Um seminarista, quando veio aqui em 2 anos de retiro, em 2 anos que ele estava aqui de ano de aprendizado, né? Quando os seminaristas ficam de 2 em 2 anos em cada paróquia, ele ficou um tempo aqui conosco. E na sua última missa, na sua última celebração, quando ele estava fazendo a partilha da palavra, ele disse uma coisa muito incrível. Ele disse: nós temos 20 segundos, conta de 1 até 20. De 20 segundos até consumir Jesus por completo dentro do nosso estômago. Nesses 20 segundos, são 20 segundos que você tem a presença de Jesus. É como se você fosse um sacrário rápido, um sacrário por pouco tempo, mas um sacrário que guardasse Jesus dentro do seu coração. Se a gente guarda Jesus de corpo com a Eucaristia, por que a gente não guarda Jesus espiritualmente? O próprio Jesus que se faz em palavra e em Eucaristia. Ora,
Por que que tem a explicação da palavra e a Eucaristia na missa? Por que que tem a liturgia da palavra e a liturgia eucarística na missa? São duas liturgias distintas, mas que se coincidem. Por que existe a liturgia da palavra? Porque você precisa receber Jesus para que Jesus conforte o seu coração com a liturgia da palavra. E aí, enquanto o padre vai explicando, ele vai confortando o seu coração ali, vai te acalmando, vai te preparando para que na liturgia eucarística você receba Jesus no seu coração. É preciso que você entenda do que você está recebendo. E é por isso que a gente tem a primeira comunhão. Exatamente por isso. Claro que muitos não vão entender o real sentido da primeira comunhão. E aí é que vem aquele ponto de que, comungar pra quê? Pra que eu vou na missa, né? Amanhã eu vou. Assisto a missa de casa. Pra assistir a missa pra comer de conversa, você pode assistir de casa mesmo. Você vai na Canção Nova ou na Rede Século XXI. Eu já não falo mais Globo porque antigamente passava, né? As missas do Padre Marcelo Rossi, né? Vou falar a verdade pra vocês. Quando eu tinha 7 anos de idade, eu acordava cedo, assistia a missa da Rede Globo todo dia, cara, sem zoeira. Não é porque eu vou ser padre, não, mas é porque eu gostava de assistir as missas da Rede Globo. A missa com o Padre Marcelo Rossi lá. E aí eu acordava cedo, a missa era sempre 7 horas da manhã, eu acordava cedo, eu pegava todas as vezes, eu não conseguia pegar o começo, eu sempre pegava o final. E todas as vezes que eu pegava o final, eu pegava o Padre Marcelo Rossi tacando um balde de água na cabeça de todo mundo. Vocês podem estar dizendo engraçado, vocês podem estar rindo, mas é verdade. Quando tem aquelas missas, até hoje tem, é que a Globo não transmite mais. Mas todas as vezes que eu pegava, por que que ele jogava o balde d'água? Para todos pegarem. Porque só a caldeirinha não ia dar conta, não. Era muita gente. Era muita gente. Ela lá dentro da Canção Nova. Então era muitas pessoas que recebiam. Era muitas pessoas. Para isso que ele usava o balde d'água. E não era só ele, não. Eram vários baldes d'água. Para todos os padres que tá lá também jogassem. Mas só ele que jogava. A maioria das vezes era só ele que jogava. E gostava de dar banho em todo mundo mesmo. Mas daí de uns tempos pra cá parou de passar as missas da Canção Nova lá na Globo. Aí eu desanimei. Mas era divertido. A gente pega um costume. E isso é uma coisa que é muito até interessante. Quando a gente vê. Agora, todas as vezes que eu vejo a missa do Padre Marcelo Rossi, eu lembro dessa época. Porque eu lembro da época que eu acordava às 7 horas da manhã, que eu ia lá, assistia a missa do Padre Marcelo, muitas vezes pegava a missa no final, mas pegava ele jogando um balde d'água. Era a tradição. Ou também, quantas das vezes, isso já era bem antes, quando eu tinha uns 3, 4 anos de idade, que eu acordava cedo e ia lá na frente da tela, todo domingo e todo sábado passava. Que eu ia lá na tela da SBT, ligava na SBT e passava um desenho animado, né? Daquele que falava sobre a história de Jesus. E eles passavam as leituras e ainda passavam um salmo, né? Passavam uma passagem do Evangelho e ainda passavam um salmo. E era Jesus curando paralítico, era Jesus curando não sei o quê, e aí toda vez passava um salmo, alguma música para poder encerrar aquilo. Mas era gostoso, a gente grava na nossa cabeça. A liturgia da missa é importante para a gente receber Jesus no nosso coração. A liturgia da missa é importante para a gente receber Jesus no nosso coração. E tantas das vezes que eu dizia nessa semana sobre o Jesus pão, sobre este corpo que se dá entre nós, e eu não falei sobre a liturgia da palavra. Jesus, aí vocês têm que ter um respeito, porque todas as vezes que vocês chegarem na missa, que vocês verem o lecionário aberto, sempre façam alguma reverência. Não precisa fazer uma vênia, fazer pro lecionário que ninguém vai entender. Mas façam alguma reverência, alguma vênia de cabeça. Tenha o real sentido de que ali, naquele lecionário, ou no evangeliário, ou no santoral, que são os três a mesma coisa. Porque o que que é um santoral? Vamos dar uma catequese para vocês. O que que é um santoral?
O santoral, ele é a mesma coisa do lecionário, só que é um lecionário comum para santos, ou seja, só se usa o santoral na missa quando tem missa de São José, missa de Santa Rita, missa de São Pedro Apóstolo, quando é missa de santo. Porque daí eles acham lá dentro tem a liturgia perfeita, preparada, propícia àquele evento. Não é a mesma liturgia dos dias comuns, é outra liturgia. Liturgia do Evangeliário só é usada em missas importantíssimas. Ordenação de padre, pode ser usado o Evangeliário por opcional do bispo. Missa de Fogo Santo, pode ser o opcional do padre, mas pode ser sim, é recomendado, é utilizado frequentemente o Evangeliário da Missa de Fogo Santo. Quinta-feira Santa e sexta-feira não é utilizado, mas domingo de Páscoa também pode ser utilizado o Evangeliário. E também missa de Corpus Christi na quinta-feira Santa, na quinta-feira de Corpus Christi também pode ser utilizado o Evangeliário. Aí é opcional do padre, né? Normalmente quando tem aquelas missas de ordenação presbiterial, diaconal, normalmente usam o Evangeliário, e quando tem a missa de apresentação do padre, também se usa o Evangeliário. Por exemplo, um padre vai ser apresentado em alguma paróquia, se usa o Evangeliário naquele momento. Mas o Evangeliário ele é um livro tão especial quanto todos os outros. Porque nele só fica guardado o Evangelho. Você não vai ver um leitor usando o Evangeliário. Somente o padre usa o Evangeliário. Nós, acólitos, nós, coroinhas, não temos acesso nenhum ao Evangeliário. É só o padre que tem. É só ele que arruma as fitas, é só ele que tira o Evangeliário de dentro de uma caixa. E é uma coisa assim, restritamente ao padre. Agora, voltando aqui. Seja o evangeliário, santoral ou o próprio lecionário, ou até mesmo o lecionário semanal, os quatro, estão propriamente integrados na liturgia de Deus. Até a Bíblia. Até a Bíblia. A Bíblia é Jesus. Tudo o que se diz em questão de palavras que Jesus fala por meio do livro é Jesus. É Jesus. Porque Jesus ele está em espírito neste momento. A gente não vê Jesus, mas a gente escuta o que ele fala. Então é Jesus. No corpo, a gente vê Jesus, mas a gente não escuta o que ele fala. A gente só vai escutar o que ele fala quando ele estiver dentro do nosso coração. E é nesse ponto que eu digo que a liturgia eucarística e a liturgia da palavra se complementam. Por quê? Enquanto na liturgia da palavra a gente tem um Jesus que fala, mas a gente não vê, na liturgia eucarística a gente tem um Jesus que a gente vê, mas que ele não fala. E aí que a gente vai entender que Jesus fala se mostrando dentro do nosso coração. Aí que as duas liturgias se complementam. Aí que você tem que prestar mais atenção na missa. Porque se você não prestar atenção no que Jesus vai falar na missa, na celebração, e aí eu coloco um ponto muito importante, meus irmãos e minhas irmãs, quanta gente que diz que não precisa ir em celebração. Chega dia de domingo, a pessoa vira para mim e fala, mas missa ou celebração? Porque se for celebração não vou ir não. Porque é só um lugar que tem missa. Gente, desapega da missa. A missa ela é a comunhão do corpo e do sangue, é a celebração do corpo e do sangue. Mas aí você quer ir na missa só porque você vai ir na missa, porque você gosta de ir na missa, ou porque você quer ver o padre? Porque a celebração nada mais é do que uma missa, né? A celebração nada mais é do que a mesma missa, ela só não tem a consagração. Você não vai ver o celebrante abrindo o missal e usando a liturgia da palavra, a liturgia eucarística. Oração eucarística segunda, oração eucarística primeira. Você não vai ver. Porque lá o corpo e o sangue estão reunidos. Jesus está ali.
a gente entende que Jesus está ali. A única coisa que o celebrante vai utilizar é aquela oração da paz. Senhor, isso aí se for diácono ainda. Porque nem ele diz a paz. Ele reza o Pai Nosso e diz a paz esteja com vocês, e aí vai lá e faz a comunhão. A celebração, ela não é menos importante que a missa. E é preciso que nós tiremos isso do nosso coração. Porque enquanto a gente pensar que a celebração é menos importante que a missa, a gente só vai querer ir em missa. E por que que eu falo que é errado? Porque você perde o sentido da Bíblia, da celebração da palavra. Porque você não entende. Presta atenção. Se hoje nós estamos falando do 52 ao 59, amanhã é preciso que vocês leiam do 60 até aonde Deus quiser, porque é uma continuação. A missa não acaba aqui, a celebração da palavra não acaba aqui. Continua. Então, quando o celebrante está saindo da igreja, você tem que tomar consciência. Quando o padre está saindo da igreja, você tem que tomar consciência. Não, se amanhã, se domingo que vem é celebração, se quinta-feira é celebração, eu preciso ir na missa de quinta-feira ou na missa de sexta, ou na missa de domingo. Porque ali se tem a continuação da de domingo passado. Como é que você quer entender o sentido de Jesus se você vem em um domingo e não vem em outro? E outro ponto. Se Jesus ele fica perto de nós a todo instante, ele não sai de perto de nós, por que que nós saímos de perto dele? Jesus não quer isso pra gente. Jesus quer que nós ficamos perto o suficiente dele. Quanto mais perto a gente entrar nele, mais ele vai ficar bem feliz e bem contente conosco. Jesus nos ama e sempre vai nos amar. Uma coisa bonita que o celebrante falou ontem, na missa de quinta-feira, ontem não foi missa, né? Foi celebração. Veio o diácono Marcos, de lá da paróquia Santa Terezinha, daqui de Sumaré, e ele virou pra gente e falou: recebe Jesus no seu coração. Recebe Jesus no seu coração. Jesus ele não quer algo bonito, Jesus ele não quer algo limpo, mas ele quer o seu coração. Recebe o seu coração. Dê o seu coração para Jesus. Diga, Senhor, este é o meu coração, entra nele. Porque Jesus ele limpa. Jesus ele limpa. Ele entra dentro da morada do nosso coração e começa a limpar. Vai limpando tudo aquilo que é sujeira, tudo aquilo que é tristeza. É como se Jesus fosse aquelas donas de casa que cata o pano, cata a vassoura e vai limpando. Só que ele limpa o nosso coração. Ele purifica o nosso coração. Eu não estou comparando Jesus com uma dona de casa, eu estou dando o mesmo exemplo, eu estou dando exemplos para que fique mais claro da gente entender. Jesus, ele é um filtro da alma. É um filtro da alma. Quanto mais participemos nós da comunhão do corpo e do sangue de Jesus, mais a gente tem que estar em profunda união com Jesus na palavra e na Eucaristia. Por isso que tem aquela oração que diz mais ou menos assim: participemos, irmãos e irmãs, da comunhão do corpo e do sangue de Jesus, que se faz presente neste momento, e aí começa com o Pai Nosso, com a paz, com a oração da paz. A paz, Jesus esteja convosco, né? Justamente nesse momento eu tô tentando caçar a oração da paz, que no final da minha Bíblia tem, mas não estou achando. É, eu não achei aqui. Mas no Liturgia Diária você vai encontrar
que está escrito: participemos da comunhão do corpo de Jesus em profunda unidade com toda a nossa paróquia, bispos e ardiocese. O corpo de Jesus Cristo será o nosso alimento. Felizes os convidados para a ceia do Senhor, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando a gente aceita a ficar em comunhão com Jesus Cristo, isso é uma coisa legal, ele nos une. Então, naquele momento que está todo mundo quieto, em silêncio, fazendo oração, rezando com Jesus, Jesus está unindo todos nós. Todos nós estamos numa mesma sintonia. Então é como se eu fosse igual a ela, ela fosse igual ao outro. E é como se o padre fosse igual a todos nós. E o padre é igual a nós. Naquele momento, até o padre faz a oração. Todos nós temos uma igualdade. E é exatamente isso que Jesus faz na nossa vida e que Jesus quer fazer na sua. Por isso, é um bom ensinamento do Evangelho de hoje para a gente ir mais à igreja. A igreja não é só um ponto em que você vai lá, faz uma oração na frente da igreja e vai embora. A igreja não é só um local que você vai lá, pede oração para o padre e vai embora. Não. A igreja era o templo vivo de Jesus. É ali onde Jesus mora. Todas as vezes que a gente está na igreja, a gente está na casa de Deus, a gente está na casa de Jesus. Jesus está ali. Jesus está ali. Todas as vezes que o celebrante abre as portas do sacrário, ele está abrindo as portas do quarto de Jesus. Porque é onde ele fica guardado a semana inteira, dormindo, descansando a semana inteira. Até que o celebrante ou ministro venha o buscá-lo. Então que a gente saiba ter a real importância de Jesus na nossa vida. Rezemos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que no dia de hoje fique na paz e na alegria de Deus.